E diz assim o texto bíblico, Lucas capítulo 22, versículos 63 ao 71, que diz: os homens que detinham a Jesus zombavam dele, batiam nele, cobrindo-lhe os olhos, batiam-lhe no rosto e lhe perguntavam: profetiza, quem é que te feriu? Outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, ajuntaram-se os líderes religiosos do povo, os principais sacerdotes, os mestres da lei, e o levaram ao sinédrio. Perguntaram-lhe: és tu o Cristo? Dize-nos, replicou. Se eu disser que sim, não o crereis. E se vos perguntar, não me respondereis. De agora em diante, porém, o Filho do Homem se assentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Disseram todos: logo, és tu o Filho de Deus? Ele lhe respondeu: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Nós mesmos o ouvimos na sua própria boca. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, seja a tua presença sobre as nossas vidas. Clamamos, Pai, pedindo: vem, Senhor, com a tua palavra e edifica-nos o coração. Pedimos, Pai, que a tua palavra, que é a verdade, venha fluir aqui neste lugar e venha, Senhor, causar, gerar, fazer acontecer a obra do Senhor nos nossos corações e que esta obra se torne atitude, meu Pai, lá fora, em meio aos nossos familiares, amigos e às pessoas de uma forma geral. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos lendo a palavra de Deus no trecho em que Jesus, sofrendo a oposição dos pecadores, ele resiste à oposição destes pecadores, se mantendo na presença de Deus. E nós estamos buscando aprender com a postura dele, que é o nosso mestre. Nós somos seus discípulos, como nós devemos fazer mediante a oposição dos pecadores. Nós estamos caminhando sobre a ótica de que o texto de Hebreus nos chama a olharmos para Cristo Jesus e pormos os nossos olhos firmes nele. Absolutamente, nós temos uma carreira a ser percorrida. E essa carreira a ser percorrida deve ser feita com os olhos firmes em Jesus. E é claro, tudo isso surgiu porque na mensagem de Jesus a Pedro, aos discípulos, ele falou a Pedro de forma mais intensa, dizendo que Pedro deveria segui-lo. E em meio a essa palavra que está escrita lá no Evangelho de João, no finalzinho do capítulo, Jesus repreende Pedro quando ele busca saber qual seria o tratamento dado ao evangelista João, o próprio autor do livro. Senhor, e a este o que será? O que é que o Senhor tem a dizer a respeito de João? E então Jesus responde a ele: se eu quiser que ele permaneça até o fim, que te importa? Segue-me tu. E pela segunda vez Jesus declara para Pedro que ele deveria segui-lo. E nesse momento nós estamos exatamente observando o que temos que fazer para permanecermos na palavra de Jesus, sempre olhando para Jesus e não para os homens, sem medir o que Deus tem feito com os homens, ou de bem ou de mal. Esse período, por exemplo, de pandemia, aonde você já ouviu, estamos vivendo essa realidade, pessoas, servos de Deus que têm morrido, e até mesmo pessoas que no seu conhecimento você não via o sentido desta pessoa ter padecido.
Nós temos ouvido que essa doença sobrevém também sobre pessoas que nós conhecemos como a saúde completa, mas a pessoa também padeceu. Nós sabemos que a morte é algo que nós não podemos medir quando ela chegará. E é claro, absolutamente, normalmente em meio ao caos que a morte causa, as pessoas tendem a perguntar o que será, por que Deus fez isso, ou o que será que há de acontecer com este ou com aquele. Quem nunca ouviu, né? Eu me lembro uma vez de um velório que eu estava, onde a pessoa que estava sendo velada era um adolescente, e o avô daquele adolescente entrou pelo local do velório, gritando: tire a minha vida, não a dele. Por quê? Porque nós temos o costume de questionar o tratamento de Deus para com as pessoas e de contestar até, como era o caso daquele senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu já vivi bastante, eu já tenho idade, eu é que deveria ter ido, não um adolescente. Meus irmãos, esse é o momento em que muitos tendem a padecer espiritualmente. Nós precisamos ser absolutamente libertos da condição de uma pessoa que questiona a Deus. E para isso, nós estamos com um firme propósito de aprendermos o que o próprio texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 3 diz. Eu quero convidar você a reler aí, ainda que você já conhece, né? De cor e salteado, certamente você já poderia repeti-lo, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e praticasse. Diz assim o versículo 13 do capítulo 12. Repita em alta voz. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Uma outra tradução declara: considerai atentamente. Ou seja, em meio todas as situações, a conduta de Jesus deve ser considerada acima de todas as outras. E o texto chama atenção para considerar o fato dele ter resistido à oposição dos pecadores. E é claro, isso se dá no momento da sua prisão e crucificação. E nós estamos no episódio após a prisão, após a estada no pátio da casa do sumo sacerdote, versículos anteriores, aonde Jesus permanece agora sob o efeito da agressão física, permanece firme, obediente a Deus. Normalmente uma pessoa, quando lhe toca a vida, ela tende a sofrer e até mesmo se entregar às dores com muito mais intensidade. Vamos relembrar aqui esse princípio. Essa fala foi declarada pelo próprio Satanás no texto de Jó. Se você lê o texto de Jó, capítulo 1, o Senhor ouve da boca de Satanás alegando que Jó só estava adorando a ele porque Deus o guardava de todos os lados. Deus estava sempre livrando a Jó, em outras palavras. Eu gostaria de observar com você também, abra aí a sua Bíblia. Jó, capítulo 1. O texto declara que a alegação de Satanás era que a obediência de Jó era porque Deus o guardava. Veja bem, capítulo 1, você vai encontrar no versículo 10, versículo 9 e 10 basicamente. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não o tens protegido de todos os lados, a ele e a sua casa e tudo que ele tem? Ou seja, o Senhor não permite nem mesmo eu chegar perto, nem mesmo eu tocar no que é dele. Então Satanás atribuía que era uma troca. Deus guardava a vida de Jó, sua casa, seus familiares, por isso que ele adorava a Deus. Logo no capítulo 2,
você vai encontrar a mesma narrativa. Satanás se aproxima, depois de ter matado os filhos, depois de ter tirado todos os bens. Uma parte foi queimada, desceu fogo do céu e matou os animais. Outra parte, os sabeus vieram e roubaram outra parte dos animais. Ele ficou sem nada. Seus filhos morreram, a casa onde eles estavam, um vento forte a derrubou e eles morreram. Mas logo em seguida, no capítulo 2, mais uma vez ele é provado. Versículo 4, respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Então veja bem o desígnio de Satanás aqui, irmãos. Esse texto nos ensina muito a respeito do que Jesus estava enfrentando. Quando eu falo que Jesus ficou firme no propósito, basta olhar para esse texto. O texto declara que Satanás tinha um entendimento que se tocasse na vida da pessoa, ele daria qualquer coisa, faria qualquer coisa. Pele por pele. E ele tudo fará pela sua vida. E agora, Jesus está sendo julgado para ser morto. Pele por pele. Satanás aqui, certamente, estava mais uma vez buscando aplicar este princípio maligno. Todos querem preservar a própria vida. E então, mesmo sendo esbofeteado, sendo maltratado, sendo desprezado, agredido fisicamente, ele continua declarando fidelidade. Não se troca ao ponto de agir na mesma moeda com aqueles que o feriam. Ele se cala, não responde, não fala nada. E ele se posiciona firmemente fiel a Deus. O que você faria se você tivesse como provar que você é o que dizem que você não é? Você faria o que Jesus fez? O que você faria se você pudesse agir com poder e autoridade para provar a todas as pessoas que o contrariam, que o humilham, que fazem com que você seja tido como uma pessoa qualquer e não filho de Deus? O que você faria? Nós estamos vendo o que Jesus fez. O que Jesus fez foi, mesmo em meio a toda a situação, agora não era só abandono, não era só ser maltratado, sendo preso duramente, como foi no Jardim de Getsêmani, mas agora ele está apanhando também. Ele está sendo humilhado com bofetadas. E ele permanece firme. Eu quero aqui chamar a sua atenção, e aí sim começar a pregar o que eu quero pregar hoje. Nós estamos tratando de um caso sério. É muito fácil orar por uma pessoa que tem câncer, mas isso, se acontecer com a própria pessoa que ora, talvez seja com desespero. Como orar por mim mesmo quando a enfermidade é em mim? Como crer no milagre sentindo dor extrema? Como? Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção porque a adversidade, quando envolve dor, quando envolve as emoções feridas, gera muitas pessoas fraquejarem na fé. E é sob esta ótica, este ponto específico, que eu quero convidar você a estudar sobre identidade e a missão. Jesus tinha uma identidade clara, muito firme. Ele era, sim, o Filho de Deus e não precisava provar aos que não acreditavam, aqueles que estavam ali buscando matá-lo. Veja bem, vamos entender bem. O texto diz: se eu disser que sim, não crereis. Versículo 67. O que é que Jesus estava dizendo? Vocês não estão à procura de crer no Cristo. Vocês não estão à procura de saber para crer em mim, mas sim para que eu confesse e vocês então me matem alegando blasfêmia. Então, veja bem, meus irmãos.
É neste momento que quem tem firmeza em quem é, que não precisa provar a ninguém. E essa fala de Jesus, ela já tinha sido manifesta em outro episódio, onde ele pergunta aos discípulos: o que é que as pessoas dizem que eu sou? Eu creio que todos os irmãos lembram. Nesse momento, um responde: uns dizem que tu és Elias, outros que tu és um dos profetas, e outro ainda que tu és o Cristo. E aí, meus irmãos, quando Jesus pergunta isso, ele pergunta sem a preocupação de procurar a afirmação deles para melhor passar. Entenda bem, vamos observar se você tem dificuldade na sua identidade, quem você é. Você precisa que as pessoas elogiem você? Você precisa que alguém diga coisas boas a seu respeito? Que você é uma boa pessoa, que você é um bom pai, que você é uma boa mãe, que você é um bom cidadão, um bom pagador, um bom trabalhador. Você precisa que as pessoas digam quem você é. Eu digo a você que a identidade está ligada a quem gerou você, a quem você é, portanto, pois eu sei a minha origem, e não a forma que as pessoas tratam você. Eu digo a você que nós temos uma multidão de pessoas com a identidade tão fragilizada, que se alguém chegar perto da pessoa e começar a falar coisas que ela não é, a pessoa entra em caos extremo, se sente extremamente ofendida. Em outras palavras, você não deve ter afetação nenhuma se alguém é contrário, se posiciona contrário àquilo que você genuinamente é. Se você não consegue se manter emocionalmente quando afrontado, você tem fraqueza de identidade. E a identidade que eu estou falando de você ter convicção de que você não é aquilo que você está ouvindo de outros. Então veja bem, se nós temos que seguir o modelo de Cristo, que é se manter firme em Deus mediante a oposição dos pecadores. Se nós somos discípulos, e nós temos que nos manter seguindo os seus passos diante daqueles que nos atingirem com palavras maldosas. Como que seria hoje, eu que sou pastor, por exemplo, ser considerado por alguém um pastor que rouba? Como você já deve ter ouvido no decorrer do tempo, na visão de muita gente, todo pastor é ladrão. Na visão de muitas pessoas, todo crente é uma pessoa sem sentido, é uma pessoa que não deveria existir. Eu já ouvi algo mais ou menos assim no decorrer do tempo. O que fazer mediante essas afirmações, quando elas vêm até os meus ouvidos? O que fazer? O que fazer? Meus irmãos, nós precisamos saber se nosso conhecimento de quem somos é fraco. Se for fraco, você está apto, está a um passo da possibilidade da destruição da sua vida. Eu me recordo, no começo da minha caminhada, uma pessoa contrária, que não concordava com algumas atitudes que eu havia tomado na congregação, e eu não era pastor, eu não tinha feito teologia, não tinha estudado 4 anos, não tinha um diploma, vamos dizer assim, e a pessoa discordava e dizia: olha, eu não creio que você é pastor, e que Deus abençoe que você nunca se torne um pastor e venha receber o título de pastor. Irmãos, mas a pessoa não só falou isso para mim, como divulgou na membresia, porque eu tive que tomar decisões, e é claro, naquele tempo, eu era um dirigente de congregação, eu tive que tomar as decisões, é claro, embasado pela palavra, mas também orientado pelo pastor da igreja mãe daquela congregação, que no caso lá era a Igreja Batista do Bosque, na época. Quando eu fui aplicar a resolução do problema que envolvia tomar decisões seríssimas, uma decisão séria que afetaria toda a congregação, a pessoa
não concordando, pois foi afetada diretamente, ela visitava os irmãos da igreja falando contra a minha pessoa. Uma das coisas que na época eu ouvi: ele é um menino, ele não sabe o que faz. Afinal de contas, eu tinha 19 anos de idade. 19 anos. É um garoto. Como é que põe um garoto para dirigir esta congregação? Ele tem que ser retirado desta congregação. Meus irmãos, foi uma campanha forte, mas maior é aquele que me chamou. Eu permaneci, passei toda a tempestade firme e não podia, absolutamente, andar visitando as mesmas pessoas que aquela pessoa visitava, até porque não é nesta visão que um servo de Deus deve se posicionar. E eu me lembro, irmãos, que houve um período que, ouvindo aquelas palavras que feriam bastante, eu me lembro de ver lágrimas nos meus olhos, mas foi de grande crescimento, porque foi um período que eu ouvi a voz de Deus falando a respeito de quem eu sou, de quem eu era naquele lugar para Deus, naquele momento, e assim se cumpriu conforme a palavra de Deus. A adversidade não pode nos tirar da presença do Senhor. Você vai passar um momento de dor, de luta, como eu passei lá, sim, mas isso não pode afetar sua fé. E se você se afeta por qualquer coisa, meu irmão, ouça com atenção essa palavra. E agora, finalmente, eu quero falar sobre a nossa identidade, a identidade do crente, a identidade bíblica. E é claro, para falar sobre esse assunto, nós temos que ir ao início de tudo. Qual é o início de tudo? Gênesis. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1. Eu quero ler o versículo 26. Vamos ver a origem de tudo, a respeito da criação do homem. Deus, quando criou Adão e Eva, criou num ambiente sem pecado. Havia comunhão tremenda de Deus com Adão e Eva. E Deus mesmo foi dar as instruções para eles quando criou os céus e a terra e tudo que há na terra. Logo no versículo 26, há a narrativa de como Deus iria criar Adão e Eva. Observe. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repita mais uma vez o início. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entenda, Deus estava dizendo aqui: vamos fazer o homem com a nossa identidade. A identidade deles será nossa. Nós vamos dar a eles a nossa identidade. Agora, de onde eu tirei isso, né? Vamos lá, da palavra, vamos percorrê-la. Primeiro, o que significa identidade no latim? Vamos entender aí um pouco sobre isso. Identidade significa a palavra identitas, identitas, atis, ou melhor dizendo, idem. Idem eu creio que você já disse, não é? Quando alguém concorda com você, aí você diz idem. Você está falando que você concorda, que você também tem a mesma palavra que aquela pessoa está proferindo. Sua palavra é igual a desta pessoa. Ah, vamos sair. Ah, vamos fazer isso. Ah, eu creio desta forma. Sim, eu também. Ou idem. Identidade. Você acabou de proferir, quando você disse isso, você proferiu uma palavra que é oriunda do latim para o termo identidade. Então, entenda, a palavra identidade você não vai encontrar na Bíblia. Essa palavra não existe no hebraico, não existe no grego, mas existem princípios que têm o mesmo sinônimo, como, por exemplo, a palavra façamos a nossa imagem. Vamos entender um pouco disso no nosso português comum. Se você pegar a sua cédula de identidade, você vai ver uma foto, não é isso? Tem lá uma foto. E tem também o seu polegar, a sua impressão digital, vai ter a sua assinatura.
Você vai encontrar um documento que, quando alguém pegar esse documento, vai dizer que aquela é a sua identidade. Agora, por que a pessoa disse isso? Porque os dados que estão ali conferem com o que ela encontrou em você. Você tem um rosto semelhante ou exatamente conforme, porque a pessoa pode ter mudado o cabelo, alguma coisa assim, mas há uma semelhança extrema. E quando nós assinamos um documento e temos que mostrar a nossa identidade, o nosso documento de identificação, que chamamos de identidade, a pessoa confere a assinatura do documento, da identidade, a cédula de identidade, e confere a assinatura que você acabou de fazer. Aí ela diz, é você mesmo. Não é assim? Num palavreado mais claro, vamos dizer assim. Nós fazemos isso durante muitos anos e nem percebemos do que se trata. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu creio que sim. Em outras palavras, a identidade é aquilo que, quando apresentado, identificará a outra parte como sendo semelhante. Então, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, façamos ele uma cédula nossa. Quando olharem para eles, para Adão, para a criação, eles vão lembrar de quem criou. E essa criação não era uma criação estética. Não, Deus não estava falando de estética física, mas estava falando do todo da criação. Tanto é que logo em seguida, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele destaca o que esse homem que é semelhante a ele vai fazer. O que é que esse homem que é semelhante a ele vai fazer? Vai exercer domínio. Domínio sobre um local? Não, domínio sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre todas as coisas. Então, da mesma forma que Deus criou o mundo, os céus e a terra com capacidade, Deus deu capacidade ao homem, que ele criou segundo a sua imagem, segundo a sua cédula, segundo a sua carteira, que o identifica. Quando o homem olhar para si mesmo, ele vai lembrar de Deus. Eu estou falando do homem antes do pecado. Agora, observe aqui, junto com essa identidade que literalmente está na criação, versículo 27, acompanhe. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí o verso 28 diz, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas do campo, aí segue o texto. O que é que Deus fez o que é que Deus proferiu quando construiu o homem e a mulher? Ele abençoou. Olha só aqui, irmãos. Olha aqui para mim aqui. Você que está em casa, preste muita atenção nisso. Nós lemos muito esse texto e isso às vezes fica escondido de tanto lermos o texto. Quando nós falamos assim, Deus abençoou, nós estamos acostumados a ouvir a bênção para pecadores, pessoas que precisam ser abençoadas, é ou não é? Pessoas pecadoras precisam ser abençoadas. Nós compreendemos bem Deus dizendo que vai abençoar Abraão, afinal de contas, Abraão nasceu debaixo do pecado oriundo de Adão. Nós entendemos bem Deus abençoando o povo de Israel, porque Israel, por muitos episódios, foi rebelde, foi contrário à identidade, foi contrário à imagem que Deus criou. O pecado lembra a Deus, irmãos? Não, o pecado não lembra o Senhor. Portanto, essa imagem, essa foto do documento, ela foi destruída, deturpada, desvirtuada com o pecado.
Agora, Deus abençoar nunca esteve liberado por causa do pecado. O termo abençoar foi utilizado quando não havia pecado. Você já observou isso na Escritura? Isso está, irmãos, escondido aqui. Eu vou repetir. Quando nós falamos assim, Deus te abençoe, nós entendemos que precisamos da bênção porque todos nós vivemos debaixo de uma natureza de pecado que nos perturba. Nós precisamos muito da bênção do Senhor. Mas me responda, se Adão e Eva não tinham pecado algum, por que é que Deus proferiu, na hora que eles foram criados, a primeira palavra de Deus foi abençoá-los? Vamos reler aí o versículo? Versículo 27 diz, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, vamos traduzir a palavra abençoou. Abençoar significa bendizer. Eu creio que todos concordam, eu estou indo mais a fundo falando a mesma coisa. Eu creio que todos aqui concordam que não tem muito sentido abençoar se não havia pecado ainda. Não havia por que o homem não ser a imagem de Deus. Aí quando se traduz a palavra abençoar, que é a palavra do hebraico bará, olha só o sinônimo do hebraico para a palavra bará. Isso foi dito antes do pecado. Antes do ambiente de pecado, que está somente a partir do capítulo 3 de Gênesis, Deus já havia proferido a palavra bênção. E os abençoou e lhes disse, conforme está aí no verso 28, correto? E quando ele proferiu, abençoou, ele diz, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E aí segue a mesma coisa que ele proferiu no verso 26. A palavra bará significa abençoar, aí tudo bem. Mas a mesma palavra também significa ajoelhar. Ajoelhar. E aí, um outro sinônimo, debaixo de uma orientação da gramática hebraica, você vai ler com o entendimento de que ajoelhar significa que quando Deus proferiu a bênção sobre os dois, essa bênção ia gerar um efeito na vida deles, de forma que eles estariam prostrados, ajoelhados para com o Senhor. Adão e Eva receberam, em outras palavras, vocês terão conexão comigo. E isso a partir da palavra do próprio Deus. Vamos compreender um pouco melhor isso. Entenda bem, nós estamos aqui no início de uma compreensão de um texto bíblico que vai me fazer entender a minha caminhada com Jesus muito mais, que vai me fazer compreender uma série de textos bíblicos que eu vou proferir em seguida. Primeiro, entenda, repito mais uma vez, a bênção, Deus abençoou, está escrito no momento em que não havia pecado. Aqui é o momento em que Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Mas mesmo assim, Deus abençoou. Deus bendisse os dois. E essa bênção, ela geraria algo que só pode se expressar se eu proferir que abençoar significa ajoelhar. E o entendimento de ajoelhar significa que eu reconheço quem é maior do que eu. Eu reconheço que Ele é Senhor e eu me prostro diante dele. O entendimento de ajoelhar é que eu não
andou na presença dele. Entenda bem aqui, meu irmão, quando no Antigo Testamento o tabernáculo foi construído, ou o templo de Salomão foi terminado, a glória de Deus encheu toda a casa. E o texto diz que ninguém conseguiria andar naquele ambiente. Em outras palavras, só havia espaço para a glória de Deus. Aí vem o entendimento de ajoelhar. Eu, quando me ajoelho, é uma linguagem simbólica que define a palavra bará no hebraico. Significa que quando Deus abençoou Adão, essa palavra geraria uma prostração, um ajoelhar-se diante dele. E aqui, mais uma vez, nós reconhecemos um fator importantíssimo para a nossa fé. Ninguém consegue abençoar, aliás, consegue se ajoelhar, se Deus não tiver proferido a sua palavra. Meu irmão, você veio em lágrimas aceitar Jesus? Amém, pastor, eu vim. Você só veio porque Deus proferiu uma palavra e nós chamamos isso de crer. Você creu, mas na verdade você foi abençoado. Entenda a bênção como é. Para isso nós temos que entender o efeito de falar de Deus. Quando a terra era sem forma e vazia, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1 de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, acompanhe. Leia aí, você está com o texto aberto. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Veja bem, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando que houve luz? Quando Deus disse. Então, quando Deus profere para Adão, sobre Adão e Eva, e Deus os abençoou, voltando aí para o verso 28, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Entenda, meu irmão. Olha só o que o texto está dizendo. E Deus abençoou. E aí o texto está explicando o que é essa bênção. O que é que Deus proferiu. O que foi que Deus proferiu e que é considerado uma bênção. O que é, irmãos? Frutificai. Adão e Eva iriam frutificar por quê? Porque eles queriam? Não, meu irmão. Porque Deus proferiu que eles frutificariam. Entenda, porque essa identidade que você tem, ela só pode acontecer mediante a bênção de Deus. Ela só pode acontecer mediante a voz de Deus. O que é a identidade? Eu vou caminhar lembrando quem Deus é. Todos nós sabemos, né? Vamos abrir um parênteses aqui, para relembrar uma doutrina importante. Quando Deus criou o homem, criou a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Como eu já disse aqui, o pecado veio e detonou a imagem de Deus que estava em Adão e Eva. Adão e Eva agora não se ajoelha mais. Adão e Eva não está mais prostrado em comunhão com Deus. Não. Adão e Eva não têm mais comunhão com Deus. Eles agora deram ouvidos a Satanás. Eles seguiram após o conselho das trevas. E então, eles passaram a se degladiar um ao outro. Passaram agora a não mais frutificar. Pois estavam debaixo agora, não mais da voz da bênção, mas debaixo da voz das trevas. Qual foi a fala de Satanás? Olha só, Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. A proposta ali foi: você vai ser
como ele é. Portanto, eu não vou mais me prostrar diante dele. Eu não vou mais ser sujeito a ele, mas eu serei como Deus. Meus irmãos, nós precisamos voltar à semelhança, à identidade, à forma. Façamos o homem a nossa imagem. Nós precisamos voltar. E nós voltamos quando? Nós voltamos em Jesus. Essa é a doutrina que eu quero relembrar aqui para poder compreendermos a mensagem um pouco mais. Nós voltamos debaixo dessa ótica. Foi a pessoa de Jesus que nos mostrou que nós estávamos desfigurados. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para nós e descobrimos que nós estamos completamente avessos àquilo que Deus é. Vamos relembrar que Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 1. Por gentileza, Evangelho de João, rapidamente. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, diz assim a palavra: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só o impacto. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Ou seja, surge agora o Filho de Deus, a imagem de Deus na terra, aquele que é segundo o Pai, e o efeito dele ter chegado dissipou, destruiu as trevas que levaram à ruína, ao inferno, ao buraco do pecado, Adão e Eva, e portanto todos nós. Agora essas trevas estão debaixo dos seus pés. Ele é que exerce autoridade sobre as trevas. E veja, o capítulo 1, versículo 14, é o texto clássico. Aliás, vamos ler o versículo 11 em diante. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu recebo Jesus, eu recebo a capacidade, o poder de ser feito filho de Deus. Eu quero relembrar um princípio básico que está na genealogia. Quando você vê a genealogia, se eu não me engano, do texto de Lucas, né? Eu não separei esse texto, vamos retornar aí um pouco. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, mantenha marcadinho o Evangelho de João. Eu creio que você está animado. Então, abra aí a genealogia. Se eu não me engano, nós estamos falando da genealogia que está no texto de Lucas. É isso? Na genealogia, nascimento de Jesus, quando é citado a sua origem, quando chega na descendência, é Lucas ou é Mateus? Quem lembra? É Lucas? Capítulo 3, versículo 38. Veja bem, a genealogia começa de trás para frente, ou de frente para trás, né? Da época de Jesus até Adão. Aí vai voltando, vai proferindo os nomes. No versículo 38 está dito como? Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. E Adão é filho de quem? Filho de Deus. Ele deixou de ser filho de Deus no sentido da imagem quando?
quando pecou. E agora a influência não era mais de se ajoelhar diante de Deus. Não era mais de dar frutos para Deus, para a glória de Deus. Mas agora, meu irmão, era fruto de trevas. Que é isso que fizeste, Adão. Onde estás, Adão? Adão se esconde. Ele não se ajoelha mais. Ele não se prostra mais. Que é isso que fizeste, Adão? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Olha só o fruto que Adão apresentou. Olha as atitudes de Adão. A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Conduta de trevas. Meu irmão, se você ainda transfere a sua responsabilidade, que é sua, do pecado que você cometeu. Se você ainda põe a culpa na Eva, ainda põe a culpa em Deus, por que é que Deus não me livrou? Todo mundo que diz isso está botando a culpa em Deus. Meu Deus, que catástrofe, por que que Deus não interferiu? Isso é raiz de Adão, viu? Você não está dando fruto ainda não, meu filho. No entanto, se nós ouvirmos alguém declarando, eu sei em quem tenho crido, eu sei que se eu errei, eu estou pagando pelos pecados que cometi. Deus o sabe. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor não fez nada de errado. Não há nenhuma falta em Deus. Irmãos, eu quero falar uma coisa muito forte aqui, muito forte, fortíssima. Por favor, não entre em desespero. Mas se entregue a Deus e Ele vai acalmar o seu coração. Toda pessoa que reclama da vida que leva, está transferindo a responsabilidade de sua vida para Deus. E Deus, quando entregou a vida, quando criou você, o interesse dele é fazer conforme ele fez com Adão e Eva no início. Proferir sobre você a palavra dele e baseado na palavra dele você fazer. Meu irmão, em nome de Jesus, você é crente? Se você é um servo de Deus e você ainda reclama da sua vida, você precisa observar bem o que você está fazendo, porque Deus já te abençoou em Cristo Jesus. Entenda, retornando agora, quando eu li aqui o texto de Lucas, mostrando que Adão é filho de Deus, muita gente não percebe isso. Por que que Adão é filho de Deus? Porque ele foi criado à imagem. Depois não se pareceu mais com Deus com as suas atitudes. Voltando agora para o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, por gentileza. Olha só. O texto diz, continuando aí no versículo 12, mais uma vez. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos, agora entenda. Veja que agora faz a conexão com tudo que eu preguei a respeito do texto de Gênesis. Filhos nascidos, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Entenda aí, meu irmão. Estes filhos, eles não são mais oriundos do José, da Maria. Não são mais oriundos, aí eu falei José e Maria, que são nomes considerados bem comuns, né? Eles não são oriundos mais de seus pais paternos. E aí eu retorno aqui, porque quando eu falo de identidade, normalmente eu acabo entrando no assunto que eu tenho falado nos últimos cultos. Que a identidade é gerada pelo pai. Lembra que eu falei na última pregação? A identidade é gerada pelo pai. E aí eu citei que o remédio para aqueles que não tiveram presença de pai, gerando identidade, seja essa pessoa uma mulher, ou seja um homem, a identidade é gerada pelo pai. É gerada pelo convívio de um casal no lar. Olha só, irmãos,
separação é tudo de ruim. Se o seu casamento estiver passando dificuldade, se você está passando maus bocados, né? Entenda uma coisa, pior é se você separar. Tudo de ruim procede de uma separação. Se hoje uma pessoa me procurar e disser, pastor, eu não quero mais saber, eu quero me separar, eu vou pedir que a pessoa respire fundo, conte até 10 ou 100, ou a 1000, conte de 1 a 1000. Quando terminar a gente conversa, se acalme. E eu quero marcar com essa pessoa, eu marcaria, né, a oportunidade de caminhar sob essa ótica, por exemplo, que acabei de ministrar aqui. Para que a pessoa entenda que o que ela precisa é da bênção do Pai e ela se prostrar diante dele. E esse prostrar-se diante dele só pode acontecer mediante a palavra dele. Então, mais de 15 aí, está caminhando para 16. Normalmente a pessoa que está dizendo, eu quero me separar, não sabe o que é orar faz tempo, não sabe o que é ler a Bíblia faz tempo. Portanto, vai plantar e colher frutos de trevas, não os frutos da bênção. Eu estou dizendo aqui hoje à noite, que até hoje Deus está abençoando, proferindo sua palavra. Quando? Quando você pega a Bíblia, meu irmão, e você lê a Bíblia, você está recebendo a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela está endereçada para todas as áreas da vida. Meus irmãos, eu quero recordar um texto que eu citei aqui, o último culto, cito muito esse texto, inclusive. Você está lembrando de Mateus 28? Você sabia que aquele texto pode ser dito assim? Então Jesus chamou os discípulos e os abençoou. E o que seria essa bênção? Agora ide por todas as nações e fazei discípulos. Irmãos, eles iriam fazer discípulos por todas as nações. Por quê? Porque eles escolheram fazer? Não, não. Na terra foi proferida uma palavra. E essa palavra saiu do trono de Deus por meio de Cristo Jesus. Jesus profere a sua palavra, ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Naquele momento em que Deus proferiu sobre Adão e Eva, todo o poder no céu e na terra era dele. Mas no capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, agora na terra, o poder tinha sido, esse poder que Deus tinha, que Deus tem, é claro, o poder que Deus tem sobre os céus e a terra, Deus deu ao homem. O que foi que Deus disse para o homem? Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra. Ou seja, eu estou entregando a autoridade sobre a terra nas suas mãos. Quando Satanás tentou Adão e Eva e os derrubou, e os enganou. Agora essa autoridade sobre a terra está corrompida. Tão corrompida, irmãos, que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Quem não está debaixo do domínio, quem não tem o domínio que Deus deu, não tem jardim do Éden. Preste atenção para você que está aí vivendo o caos. Pastor, eu estou vivendo o pão que o diabo amassou. Já ouviu essa frase? Meu irmão, sabe o que é que você precisa? Você precisa da bênção de Deus. E ele proferiu mais de 2.500 bênçãos. Entenda, quando eu falo bênção, não existe só uma palavra assim, eu te abençoo. Se ele abençoa, ele profere o que vai acontecer. Meu irmão, preste atenção. Eu estou dizendo aqui, pregando, que essa postura de cristão autêntico,
é fruto da voz de Deus ecoando na sua vida. Meus irmãos, principalmente aqueles que não têm lido a Bíblia, é para você chorar mesmo agora. Os que são casados vão compreender muito bem. Casamento, relacionamento casal. O amor entre o marido e a mulher é renovado a cada atividade sexual. A cada atividade sexual, aliás, a expressão do sexo, né? O sexo não é isso que o mundo lá prega, algo que é para ser feito por causa de um prazer físico. O sexo, biblicamente, é a expressão do sentimento de um homem para com a esposa, que tomou para ser uma só carne com ele. O sexo é o relacionamento mais íntimo entre um homem e uma mulher, aonde eles se amam e expressam esse amor pela mais íntima atividade física chamada sexo. E a cada atividade sexual, o amor entre os dois é renovado. Em outras palavras, o nível de relacionamento de amor é medido, sim, pela atividade sexual, porque o homem sente interesse pela mulher e a mulher pelo homem, não pela atividade sexual em si, mas por causa do sentimento de amor que há no coração, que atrai os dois para estarem juntos. Veja bem, não é o nosso assunto, nós não estamos no encontro de casais pregando sobre isso. Mas quando eu observo esse sistema criado por Deus, e todo mundo que é casado aqui sabe o que eu estou dizendo, você que está em casa, que é casado, sabe. Se um casal para de cuidar bem um do outro, de proferir palavras de carinho um com o outro, e troca isso por palavras duras, por desrespeito, por falta de cuidado um com o outro, o relacionamento vai começar um processo de esfriamento. E automaticamente a ausência de atividade sexual neste matrimônio. E aí a pessoa está rumo a uma possível separação. Porque até mesmo um relacionamento que quebra um princípio instituído por Deus, pelo fato de quebrar o princípio, está caminhando para esse esfriamento que pode causar, quando vier a adversidade sobre aquela família, por não estarem unidos no mais alto nível, não resistirem e o casamento ruir. Esse mesmo processo, ele se dá no relacionamento com Deus. Claro, não de forma física, não, eu não me entenda mal. Eu estou falando que a cada momento em que eu me encontro com Deus e ouço a sua palavra e sinto a sua presença e sei agora pela presença de Deus no profundo da minha alma a sua voz ecoando em mim, gera eu me lançar mais e mais para me prostrar. Mas isso foi por causa da bênção dele. Muito bem, talvez eu tenha alguém que não conseguiu compreender muito, mas eu creio que sim, em nome de Jesus. Você entendeu. Eu quero relembrar você, com rápidas palavras, por gentileza, eu já quero orar. Mas antes, eu quero proferir uma palavra sobre Gênesis ainda, agora Gênesis 12. Gênesis 12. Quantos aqui estão entendendo? Digam amém. Diga amém aí, você no Facebook, você aí, pode fazer o comentário também pelo YouTube. Mas eu quero agora convidar você a observar a prática dessa palavra que eu acabei de proferir. Gênesis capítulo 12, olha só o que Deus diz, olha só. Ora, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e grandemente te abençoarei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você notou que todas as palavras de Deus aqui estão no futuro? Quem notou isso? Diga amém. Te abençoarei, né? Eu te abençoarei. Vamos lá ler de novo? Farei de ti uma grande nação. Está no futuro. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Está no futuro. Tu serás uma bênção. Está no futuro. O que é ser uma bênção? Fruto da bênção que Deus dá. Abençoarei os que te abençoarem. Veja bem, Deus abençoará. Mas está no futuro. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ou seja, te protegerei. Quando eles vierem contra você, vão me encontrar no caminho e eu vou resolver. Em ti serão, está no futuro, benditas todas as famílias da terra. Muito bem. O que acontece no verso 4? Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Veja bem, aqui começa a caminhada de Abraão. Ele creu no que Deus iria fazer no futuro. Agora, por que Deus disse que seria no futuro? Com Adão e Eva, Deus abençoou ali, naquela hora. E Deus os abençoou. Agora, note como a coisa muda. Mais à frente aí um bocadinho, só mais um pouquinho. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 18. O Abraão aqui, ele ainda é Abrão, ele já demonstrou caminhar com Deus, já caminhou com o Senhor, já foi para lá e para cá, já creu que Deus dá a vitória para ele contra reis, ele venceu os reis. Aí no capítulo 14, verso 18, o que aconteceu? Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, vem e abençoa. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Abençoou Abraão dizendo, vamos repetir o verso 19, abençoou Abraão dizendo, só um instantinho aí, irmão, olha aqui, olhe para mim aqui. Eu disse que quando Deus abençoou Adão, em seguida vem dizendo, que bênção é essa? Qual era a bênção sobre Adão e Eva? Frutificai, então eles frutificariam. Multiplicai-vos, enchei a terra, então eles seriam dentro dessa ótica. Por que depois veio o dilúvio? Por que foi, irmãos, que veio o dilúvio? O dilúvio veio porque essa frutificação de multiplicação de pessoas estava desvirtuada pelo pecado. E aí o homem matava, casava e se dava em casamento, ninguém respeitava ninguém, matar alguém era a coisa mais simples do mundo. E aí Deus, não suportando a maldade do homem, então ele teve que matar todos eles, pois eles mereciam a morte. Por que é que veio o dilúvio? Porque todos eles estavam dignos de morte, menos uma família, a família de Noé. Quantos estão entendendo o que é ser abençoado? Ser abençoado é receber a palavra de Deus específica. Isso significa, meu querido, se você está lá na sua casa, sei nem onde é que eu vou ler, eu não sei, eu vou ler aqui, não quero, quer saber, eu li, não adiantou nada, eu estou me sentindo vazio. Aí você vai querer sair para a rua para enfrentar o dia a dia, vazio da bênção. Meus irmãos, eu estou dizendo que para enfrentar o sinédrio, eu tenho que estar convicto da bênção. Eu tenho que estar firme da palavra que eu recebi. Isso significa que você que não tem comunhão com Deus, vive de culto em culto, vive de tempo em tempo, de congresso em congresso. Você, meu filho, está realmente pela misericórdia de Deus, porque você está há muito tempo fora da bênção que ecoa.
A bênção de Deus, todos têm que ter o que é a bênção? A palavra que é ministrada. Eu citei aqui em outras palavras, por que é que eu não arredo o pé do ministério? Ah, porque o pastor Renato é mais forte do que eu. Ah, porque o pastor Renato, ele nasceu diferente. Não, meu irmão, eu recebi uma palavra, eu recebi uma bênção. Deus um dia, eu era um jovem adolescente, aliás. Eu tinha já 17 anos. Eu acho que eu tinha 8 meses de convertido, quando eu ouvi o Senhor falando comigo, de voz audível: tenho te chamado para a obra do ministério, tu serás um pastor. Você sabe quantas vezes eu já ouvi isso no decorrer do tempo? Pelo menos os meus primeiros 5 anos da fé, Deus renovava essa palavra. Sabe quando que eu ouvi depois dos primeiros 5 anos? Sabe quando que eu ouvi? Nunca mais. Sabe por quê? Porque a maturação da minha vida quanto a esse assunto, eu já alcancei. Então Deus não precisa mais falar, porque eu já me dei suficientemente. E Ele já gravou no meu coração. Irmãos, se alguém disser, se todo o inferno se reunir e em forma de coral disser, você não é chamado, eu vou me sentar e vou gargalhar, vou rir bastante, vai ser um show de piadas. Por quê? Porque eu sei quem me chamou. E quem gravou em mim uma palavra: eu sou pastor chamado por Ele. No decorrer do ministério aqui, eu me lembro que situações aconteceram que pessoas que me acompanhavam, cheguei a ouvir, né, pastor, não sei como é que o senhor aguenta. Inúmeras vezes, irmãos, antes de um culto, houve problemas seríssimos para que eu resolvesse, se é que você me entende. E eu me lembro que depois de todos aqueles problemas resolvidos, problemas seríssimos aqui no rebanho, isso faz muitos anos, graças a Deus, eu subi no púlpito e aquele dia na pregação foi uma das pregações que eu mais ouvi a voz de Deus ministrar sobre a minha vida. Porque eu vivo numa palavra, é a palavra de Deus. Meu irmão, como é que está o seu processo de maturação? Hoje, eu vivo de um jeito, irmãos, que eu não preciso mais como eu precisava no começo. Eu acho que isso explica melhor, porque senão vai que alguém entende que eu não preciso mais ouvir a voz de Deus, né? Eu estou dizendo que no começo da minha caminhada, se Deus não fala comigo hoje, amanhã e depois, eu não teria conseguido. Mas há uma série de assuntos que Deus não toca mais comigo, Ele toca outros assuntos mais avançados. Em outras palavras, irmãos, sabe como é que Deus está fazendo com muitos? Deus está buscando levar para esse processo de maturação básica. E há um desespero no meu coração quando Deus me mostra uma realidade. Sabe qual é uma realidade que Deus já me mostrou no meio do rebanho? Há um número enorme de pessoas que entra ano e sai ano, os assuntos são os mesmos. Os problemas são os mesmos. As questões que causam fé são sempre as mesmas coisas. Quais? Eu preciso. Senhor, cura-me. Senhor, liberta-me. Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa os meus filhos. Meus irmãos, os discípulos ouviram palavras que envolviam o grupo que estava ao seu redor durante os 3 anos e meio. Durante os 3 anos e meio, os discípulos sempre ouviram: deixai vir a minhas criancinhas. O reino de Deus é delas. E isso estava acontecendo ali, para que eles vissem. Os discípulos inúmeras vezes precisaram de orientações de Jesus, quando eram discípulos, antes da crucificação. Mas quando tudo acabou, a palavra que foi endereçada a eles foi: agora vão a todas as nações. Isso é uma palavra para quem está maduro. Isso é uma palavra para quem está maduro, para quem é adulto na fé.
É isso que eu estou dizendo. Quando eu citei aqui, Deus não precisa mais falar comigo que eu sou pastor para que eu permaneça pastor. Ele não precisa mais, porque eu já amadureci nesta área suficientemente. E aí Deus não vai me encontrar em crise de fé. Será que eu sou chamado ao ministério? Será que eu realmente estou no lugar certo? Será que é para mim estar aqui em Angra dos Reis? Meu irmão, eu estou esperando ouvir a voz do Senhor. Aliás, outro dia mesmo, eu conversando com a pastora, inclusive está aqui traduzindo, interpretando. Eu disse para ela assim, digo, olha, eu sei que Deus tem obra na nossa vida, mas assim, se Ele disser para nós isso ou aquilo, nós vamos cumprir. Se é para lá ou para cá, para ir para aquele ou para este lugar, nós somos livres. Entenda bem, eu não gosto de proferir isso, pode ser que alguém entenda que eu estou mandando mensagem, né? O pastor vai embora. Não, irmãos, eu estou dizendo que se Deus chega hoje e diz, junta tudo que você tem e vai embora. Ou deixa tudo que você tem e vai embora. Eu tenho chamado você para outro lugar. Eu, na mesma hora, vou fazer isso e vou me entregar. Por quê? Porque eu fui chamado por Ele para obedecê-lo. E se eu sair desta bênção, você entendeu o que é a bênção? A palavra. Eu entro em ruína. A bênção, irmãos, é fazer o que Deus deseja que façamos. Agora você acha que é maturidade não conseguir lidar com as próprias crises, entra ano e sai ano? Entra ano e sai ano, qual é o seu problema? Eu estou angustiado. Eu estou angustiada. Estou lutando contra uma depressão. Entra ano e sai ano. Eu estou com problema no meu trabalho. Aí Deus dá outro emprego. Um ano depois, qual o seu problema? O meu emprego. Entra ano e sai ano. Qual o seu problema? Minha sogra não me larga. Aí a sogra morre, irmãos, de coronavírus. Jesus tem misericórdia. Deus abençoe que nenhuma sogra morra de nada, né? Que ela viva. Mas a pessoa está acostumada a sempre procurar um culpado para dizer que sua vida não funciona. Meus irmãos, eu quero dizer hoje à noite aqui que a nossa vida funciona não a partir das pessoas, mas a partir da voz de Deus. A nossa vida vai frutificar, não por causa do governo, não por causa do prefeito ou do pastor da igreja, ou por causa do irmão que está me ajudando. Não, a minha vida vai prosperar, vai frutificar, porque Deus me chamou e me abençoou. E aí eu vou encerrar observando aqui, voltando aí para o Gênesis 14. Gênesis 14, versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Agora veja bem, bendito seja no futuro, ou seja agora. É agora. Meu irmão, sabe por que a palavra em Gênesis 12 está, te abençoarei, farei de ti, porque Abrão ainda estava na sua casa, a casa de seu pai, rodeado pela sua parentela e na sua terra. Quando Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, era disso que dependia para que no futuro ele fosse abençoado. Olha só, presta atenção aí, só mais essa pancada, só mais essa ripa nas costas. Só mais essa. Você está querendo ser abençoado? Você que está aí na sua casa. Você quer ser abençoado sem ter deixado a parentela, a casa de teu pai, sem ter largado o que Deus mandou largar, é isso que eu quero dizer. Você quer ser abençoado, vivendo a mesma vida? Não. Eu quero dizer que Jesus tem todo o poder no céu e na terra para ser manifesto na vida de discípulos, para ser manifesto na vida de quem crê. E se você crê, você já está prostrado no seu coração. Você já recebeu a bênção. Meus irmãos, só Deus sabe a nossa vida.
Só Deus conhece o meu coração e o seu. E Ele que detém o poder para abençoar ou não. E Ele só cumpre a palavra dEle depois que você dá o salto. Então Deus chamou Abraão e ele saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e foi para uma terra que Deus mostraria. E agora, quando ele encontra com o sacerdote não diz, será uma bênção, mas é abençoado. Então, abençoou. A bênção que você recebe hoje, que você precisa hoje, só acontecerá se você já está caminhando com Deus. E aí, como eu disse, para encerrar agora, de verdade, né? Eu vou parar de dizer que vou encerrar e vou encerrar mesmo. O texto diz, lá na frente, Abraão é provado. Olha só, capítulo 22. Você já conhece o texto, não preciso dizer, ele entrega o filho para Deus. E aí Deus profere uma palavra. Ele obedece a Deus entregando o único filho. Todo mundo conhece o texto. Olha o que o anjo diz. Diz assim o texto, o capítulo 22, versículo 10. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. Abraão ia sacrificar o filho. Verso 11. O anjo do Senhor, porém, bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e viu atrás de si um carneiro preso com chifres entre os arbustos. Porém Abraão, tomou o carneiro, ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Assim chamou Abraão o lugar, o Senhor proverá. Verso 15. Então o anjo do Senhor bradou pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. E a tua descendência serão benditas, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Entenda, aqui nesse texto está escrito mais uma vez Deus dizendo no futuro, correto? Olha, eu vou fazer, eu vou acontecer. Só que agora essa fala de Deus, que será cumprida no futuro, ela tinha que ser dita assim, porque afinal de contas Deus não poderia abençoar ali e numa fala ele gerar 2,5 milhões de pessoas. Quando saíram do Egito, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Qual é o processo de ter filhos e de que gerar uma geração? Um filho nasce, outro e outro e outro, e ele cresce, casa, tem filho, e aí a nação se formou. No tempo, Deus cumpriria essa palavra. Aí, no início da sua fala, aí vem o motivo, Deus faz um juramento. Ora, Deus precisa jurar alguma coisa? Não é Ele Deus? Meu irmão, sabe por que Deus jurou? Deus jurou, porque o que Ele cumpriria seria no futuro. Mas para dar prova de que a partir daquele momento, o seu decreto já estava cumprido diante dele. Entenda, existe o tempo cronos, que vem de cronologia, que envolve ontem, hoje e amanhã. E existe o tempo, que é no tempo de Deus, que é quando Deus olha. Para Deus o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Ele não precisa respeitar a cronologia, o tempo agora. Deus é Senhor sobre todo o tempo. E então Deus, que está falando com alguém que tem a visão de tempo cronológico
do agora para o futuro a Abraão. Então Deus dá a sua palavra, dizendo: o que eu acabei de dizer que farei, portanto juro. Em outras palavras, meu irmão, nos 10 mandamentos você vai ouvir Deus proferindo que quando jurar, cumpra. Mas é o homem jurar. Agora, o Deus que pode tudo, o Deus que tem palavra e que nele não há sombra de variação, o Deus que se revelou a este homem, está dando a sua palavra. Ele jurou por si mesmo. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu juro por tudo que existe. Eu juro por mim. Meus irmãos, se nós fôssemos endereçar a Deus uma expressão humana, Deus estava radiante, pulando de alegria. E ele não encontrou para expressar outra palavra para este homem, senão: eu juro por mim. Deus é tudo, queridos. Deus é tudo, Ele é tudo e é tudo sobre tudo. E Ele agora esbanja a sua alegria, declarando a um homem terreno que a palavra proferida não seria mais proferida se ele fizesse, se ele largasse sua família, se ele saísse da sua terra, da sua parentela. Mas a palavra proferida foi dita, agora, firmada, que seria custe o que custar. Irmãos, você vai encontrar em toda a Bíblia o Senhor proferindo: porque prometi a Abraão, porque eu prometi a Abraão, porque eu prometi a Abraão. E agora, querido, eu quero chamar a sua atenção. Você que deseja tanto que Deus abençoe a sua geração, Deus abençoe a sua casa, a sua família, o fruto do seu ventre. Sabe o que é que você precisa? Você precisa de aliança. Você precisa levar a sério andar com Deus. Você precisa levar a sério ser um discípulo de Jesus. Esta bênção proferida, ela foi manifesta em Cristo Jesus. O texto diz em João capítulo 1, versículo 14: e o verbo se fez carne. O que é o verbo? É a palavra. A palavra que em Gênesis foi proferida, agora está no meio dos homens. O verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, aonde Jesus passava, as trevas sumiam e a glória de Deus enchia o lugar por meio de curas, milagres e principalmente a palavra que gerou o povo dizer inúmeras vezes: hoje vimos a mão do Senhor no nosso meio. Verdadeiramente o Senhor está aqui. Nós estamos contemplando um profeta de Deus, um homem de Deus. Seria este o Cristo? Sim, era o Cristo, é o Cristo. Portanto, você quer andar como Jesus andou, resistindo a bofetadas, resistindo a afrontas. Você só conseguirá se você estiver debaixo da palavra de Deus, se você estiver conectado com a palavra de Deus. É por isso que o texto diz: aquele que não anda sob o conselho dos ímpios e também não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto, frutifica. Deus proferindo mais uma vez o mesmo princípio do livro dos princípios. E Deus chamou Adão e Eva e os abençoou: frutificai. Abraão ouviu a voz de Deus e frutificou. Pastor, mas por que ela era estéril? De propósito, meu querido.
Deus queria mostrar que quando Ele profere a palavra dEle, o fruto vem. Então quero chamar a sua atenção. O que é que você está fazendo com a sua vida? Aliance-se com Deus. Ande com Deus, faça a vontade de Deus, seja um fiel discípulo do Senhor. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós oramos te pedindo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, a nossa imaturidade. Perdoa, Senhor, a nossa meninice. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós falhamos, porque não ouvimos a tua bênção, a tua voz, a tua palavra. Perdoa, Senhor, por causa do coração duro que ainda existe em nós. Perdoa, Senhor, e nos dê a oportunidade, Senhor, de sermos enviados por Ti, maduros, cheios da Tua presença, da Tua palavra, proferindo o Teu nome, meu Pai. Meu Deus, eu te peço, Senhor, por cada um que está aqui, por cada um que está agora em casa. Eu te peço por esta pessoa que está agora se lançando diante de Ti, que entendeu a Tua palavra e está se prostrando diante de Ti no coração. Meu Pai, realiza esta obra. Senhor, nós precisamos tanto. Nós precisamos tanto, há tanto pecado, Senhor, tanto pecado. Tantas pessoas vivendo o pecado como se o pecado fosse uma coisa boa. Porque falta tanto um discípulo autêntico em tantos lugares. Senhor, nós precisamos de pessoas que suportem a pressão. Pessoas que andam como Jesus andou, suportando as afrontas dos pecadores. Senhor, mude a nossa história. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos encerrar o culto nessa hora. O louvor vai rolar, mas os que estão aqui podem ir para casa. Nós já passamos do horário 20 minutos, 19 minutos ali naquele relógio. Eu quero dizer para você que hoje eu ia liberar você 15 minutos antes das 9, só para você ter uma ideia. Por isso que eu fui rápido no momento de dízimos e ofertas, que eu queria liberar 15 minutos antes. Não posso programar, brigue com Deus, porque o que eu percebi em Deus aqui, falei tudo que Ele tinha colocado no meu coração. Agora, preste bem atenção, você vai assistir essa mensagem pelo menos mais 2 vezes. Você pode ver a gravação no Facebook, também no YouTube. No YouTube nós estamos tirando o culto e deixando só a pregação. Hoje eu vou fazer diferente, vou deixar o culto todo, se você quiser, mas eu gostaria de pedir que você assistisse, ouvisse com calma, porque eu ainda percebi no meu coração que eu devo continuar a falar da identidade. A minha identidade em Cristo Jesus. Então, se você ouvir 2 vezes, você vai chegar aqui bem mais preparado para ouvir o que eu vou falar domingo. Domingo pela manhã nós temos culto doméstico. Não se esqueça, olha só, você que fugiu pelas beiras, você que não fez o culto doméstico, estou chamando você para pecar não, hein? O chamado não é para pecar, porque se fosse para pecar, a pessoa não iria, né? Já pensou um pastor chamando alguém para pecar? A pessoa não vai. Você não vai, né, meu irmão? É que nem no quartel. Uma ordem que não tem sentido, ninguém cumpre. Mas eu estou chamando você para servir a Deus junto com a sua casa. Reúna a sua família, tira aquela foto bonita e coloca nos grupos aí. E eu quero, em nome de Jesus, liberar você e pedir que você busque ao Senhor. Meus irmãos, eu estou jejuando essa semana, alguns estão jejuando também. Eu quero agradecer o apoio, nós estamos buscando a Deus para que isso aconteça. Que a presença de Deus venha sobre nós, para que a graça de Deus abunde em nossas vidas. Então, vá na bênção, vá no milagre. O Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, seja assim conforme eu convoquei o teu povo. Que domingo pela manhã haja famílias reunidas, cultuando ao Senhor em família. Não haverá transmissão aqui, Senhor, mas nós cremos que haverá a graça do Senhor derramada nos lares ainda assim, porque o culto ao Senhor será feito lá. E assim, Pai, nos abençoe à noite, de forma que seja uma grande bênção o culto.
No nome de Jesus. Amém.